Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Durante muito tempo na terra, o amor do Cristo se fez presente em todos os lugares, nas montanhas, nos desertos, nos mares, nas cavernas, nos vilarejos, nas grandes cidades, nas igrejas, nas tabernas. Sempre o amor do Cristo esteve presente. Nunca separou ninguém e nenhum dos seus filhos. Sempre procurou olhar a todos do mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma grandiosidade e fé. Os homens, ao contrário, sempre procuraram Deus em lugares específicos. Procuraram em lugares suntuosos, luxuosos. Procuraram junto às universidades da terra. Procuraram em laboratórios, tentando lá achar Deus. Mas Deus está em todos os lugares. Deus se manifesta através das coisas mais simples. E quando tu começa a aprender tudo isto, tu começa a trazer essa energia de Deus para dentro de vós. Quando se aprende as leis da natureza, tu consegue compreender todas as perturbações que existem. Perturbações que desaguam na terra, na água e no ar. Quando Cristo estava, por exemplo, a caminhar sobre o mar revolto, e pediu para que as ondas cessassem, para que o mar se acalmasse. Ele buscou da energia de Deus, conhecendo todos os elementos que geram as alterações do clima, da água, dos ventos, e apenas com um pensamento, ele tocou o ponto que gerava toda aquela distorção. A água serenou, a água acalmou, porque ele soube buscar a causa que gerava aquela perturbação. Quando Jesus foi curar, e multidões iam lhe procurar, ele sabia a causa daqueles males. Ele sabia quem eram os espíritos que estavam lá. Ele sabia o que tinha manifestado a doença naquelas pessoas. Conforme ele ia conversando um a um, ele ia verificando qual era o ponto inicial, o ponto gerador, o ponto que criava todo o mal que aquela pessoa tinha. Quando Jesus falava, fluía da sua boca virtude, fluía amor. E isto, como um bálsamo espiritual, envolvia aquele que queria ajudar. Jesus olhava a alma daqueles homens, daquelas mulheres, e não enxergava nenhum culpado. Por mais que soubesse o quanto mal tinha feito, Jesus apenas olhava a essência de Deus que habitava a cada ser e curava-os, para que as suas almas pudessem caminhar melhor, pudessem se fortalecer, pudessem se transformar. Jesus via os ingratos apenas como filhos que ainda não tinham ascendido na sua consciência.
Jesus olhava os seus algozes como filhos da ignorância, que ainda não conseguiam enxergar a luz do amor, porque seus corações estavam empedernidos. Jesus olhava seus traidores apenas como filhos com medo. Medo de uma verdade que poderia lhe transformar o mundo que eles achavam que era real. E na verdade, era apenas uma fantasia em suas cabeças. Jesus olhava a causa de tudo aquilo que trazia anomalia ao ser humano. E sempre falava que vinha de Deus a energia que poderia curá-los, pois ele era filho de Deus. E como filho, obediente que ele era, estava respeitando a vontade do Pai. E a vontade do Pai era acolher a todos, mostrar a todos um novo caminho, uma nova vida, um novo testemunho de fé. Quando Cristo reunia com os seus, ele falava a linguagem que os outros entendiam. Aqueles que poderiam entender sobre as tábuas da lei, ouviam sobre as tábuas da lei. Aqueles que poderiam entender sobre a simplicidade da alma, ouviam sobre a simplicidade da alma. Aqueles que só conheciam o trabalho, Jesus falava com as leis do trabalho e dizia: jogue as redes e vamos pescar almas, vamos pescar homens, mulheres, crianças, porque assim Deus o quer. Conhecendo a causa de cada problema, Jesus então trazia o lenitivo, trazia com amor o que poderia ajudar a cada um deles a se transformar. É esta causa que nós trabalhamos convosco. É esta causa que gera todo esse turbilhão de problemas que tu vive. É esta causa, muitas vezes pequena, mas que causa um estrago tão grande no teu coração, no teu pensamento, na tua fé, que nós viemos acá para lhe ajudar. Se tu cessa esta causa, tu equilibra todos os outros efeitos que ainda lhe perturbam, que ainda lhe incomodam. Quando tu começa a conhecer as causas, tu começa a compreender que Deus é amor, que Deus te criou perfeito, que Deus te deu todos os instrumentos que tu precisava para poder transformar o teu caminho, que não há injustiças para Deus, que não há erros para Deus. Conhecer a causa é conhecer a essência de cada um de nós. Aprenda a buscar o que tu precisa, não apenas no efeito que lhe incomoda, mas na causa que tu precisa mudar. Se hoje algo está errado em vós, é porque algo precisa ser mudado em vós. Se hoje a vida está com problemas e muitas coisas atrapalham o teu caminho, olhe um pouco mais para trás, tira os olhos do que tu enxerga à tua frente e olha onde começa o teu problema. Tu muitas vezes está olhando apenas a ponta do problema e a raiz, a própria raiz, onde se gerou todas essas anomalias que deixam doente o teu espírito, tu não está enxergando. Tu olha muitas coisas à tua volta, tu cria muitos julgamentos, muitos pensamentos, tu cria muitas sentenças e tende por fazer o melhor, errar. Tende por fazer o melhor, mudar coisas que muitas vezes não lhe trazem a resposta daquilo que tu quer. Aí tu fica se culpando, tu fica tentando achar outros culpados e não consegue compreender
que tu só está podando folhas dessa árvore, mas a raiz continua lá, do mesmo jeito. Quando tu começa a ouvir o que o Espírito tem a te dizer, tu deixa de olhar as folhas da árvore, tu começa a olhar os frutos que tem, tu começa a perceber os ramos, os galhos, tu começa a ver o tronco forte que muitas vezes representa o teu jeito de ser, de não querer mudar, e depois nós te mostramos as raízes profundas que estão lá, ligadas a todas as suas vidas passadas. Raízes essas que buscam muitas vezes se nutrir, mas não conseguem se perceber do que precisa se transformar. O exemplo que Jesus trouxe da figueira vem muito a elucidar o que estamos a dizer. A figueira era uma árvore, e Jesus sempre disse: vós sois os ramos, eu sou a árvore. Disse Jesus: olha como essa árvore está. Se ela não dá bons frutos, arranque-a. E muitos, pensando apressadamente, diziam: então vamos arrancá-la logo, vamos queimá-la logo, para que ela então não nos atrapalhe mais. Mas Cristo, com muita sabedoria, disse a eles: pensa mais uma vez, coloque adubo novo, coloque terra nova, e veja se ela consegue com as suas raízes se transformar. Porque as raízes não é colocado no cume da árvore, não é colocado no tronco da árvore, mas nas raízes. São as raízes profundas que precisam mudar. E Cristo ensinava a cuidarmos de nossa árvore. A árvore que queríamos queimar era nós mesmos. E Cristo sabiamente mostrando-nos como trabalhar o amor, para poder cuidar daquela árvore que era nós, para não desistir daquilo que podemos fazer para melhor alcançar. Cuidar das raízes é cuidar das causas dos nossos problemas. E esse adubo novo é o amor do Cristo, é o Evangelho do Cristo, é a caridade, é a verdade, é aquilo que lhe traz bom ânimo, para que a árvore com bom ânimo possa crescer e prosperar. Os ramos é o exercício daquilo que tu aprendeu e que tu agora começa a praticar. E cada ramo significa um trabalho que tu está exercendo com toda essa essência que tu recebeu de Deus para poder crescer. Algumas árvores ainda têm poucos ramos, poucos galhos, porque pouco conseguem demonstrar do que aprenderam. Mas outras árvores tornam-se grandiosas, com muitos ramos, pois conseguem entender muito o que Jesus quer trazer. E cada ramo começa a dar frutos, cada fruto começa a dar sementes, e isso começa a espalhar cada vez mais na terra o amor de nosso Senhor. Mentalize o que tu quer buscar. Trabalhe a magia do Cristo. Trabalhe a magia da paz. Trabalhe a magia que vai lhe fazer entender melhor tudo o que ocorre convosco, para que você entenda que esta magia provém de Deus. Esta magia é um com Deus. Esta magia é o amor do Cristo trabalhando a cada um de nós. Deus bendiga a todos nós. Graças.